Oi, gente! Hoje eu gostaria de falar sobre estar certa ou certo. Então, a gente precisa sempre precisa muito estar sempre certo, né? E com isso a gente está muito preso num ponto de vista. De um modo geral, isso nasce quando a gente não consegue confiar na gente. E a gente não consegue confiar na gente porque desde muito cedo nós não fomos treinados para isso, né? E não fomos treinados, mas nada nos impede de fazer essa escolha agora, né? De ir além do me duvidar, né? Então, estudando esse tema já há muitos anos, porque durante muito tempo eu tinha muita certeza que eu estava errada. Por contas de coisas que eu ouvi, eu acreditei, era a minha história. E nessa certeza que eu não estava certa, e logo que eu estava errada, eu fui tentando me fortalecer fora. Fora? O que é fora? Bom, se a pessoa concorda comigo, com o que eu tô falando, então isso é certo. Eu lembro quando eu frequentei uma igreja que os meus pais frequentavam, que eu nasci, né? E eles já frequentavam essa igreja. Eu lembro que tinha uma época assim que eu saía meio que pregando, né, para as pessoas, e eu queria levar todo mundo para a igreja. Porque se as pessoas que eu gostava estavam na igreja, então é porque estava certo aquilo que eu estava fazendo. E levou muito tempo, não só na igreja, depois eu frequentei várias escolas de autoconhecimento, espiritualidade, e eu queria que as pessoas me aprovassem naquilo. E eu me escravizei muito, né, nisso, em muitas relações. Por quê? Porque se eu preciso estar certa, as pessoas que eu amo, que estão no meu entorno, elas precisam achar que eu tô certa. Porque é um certa para fora, é um certa de, de estar sendo aprovada por alguém e não de estar sendo assim fiel ao que eu tô sentindo, né? Porque se o que eu tô sentindo é válido para mim, tá bom para mim, então é isso que eu tenho que seguir, o que eu tô sentindo. E o que eu tô sentindo hoje, né, no estar certa, rígido, então bom, se tá certo isso, então isso é para sempre, né? Sei lá, mas pelo menos para um bom tempo. E nisso, de um modo geral, a gente vai ficando muito preso, né? Vai ficando muito rígido naquilo que é certo. E a gente está vivendo em especial um momento que o que é certo agora, para mim, eventualmente amanhã ou até mais tarde já não vai ser mais certo. Porque eu já aprendi alguma coisa. Então, quando eu aprendo alguma coisa, eu apreendo esse conhecimento, essa vivência. E isso já me traz alguma informação sobre o próximo passo, né? Então, quando eu dou o próximo passo, a porta se abre para o próximo. Tem um ditado que diz: a cada passo que você dá, a estrada se abre, né? E eu vi até uma imagem que eu achei bem bonita, nem lembro onde, talvez no Instagram, não sei, que era uma estrada com um farol. E é assim, né? Quando a gente está dirigindo numa estrada, você vai dirigindo e a estrada vai se apresentando, né? Então, como seria se eu não precisasse estar certa? Se eu não precisasse angariar aliados, aliadas no eu estou certa? Como seria se a gente pudesse simplesmente relaxar no fluxo da vida? Lembrando de uma coisa que eu ouvi num curso que eu fiz de yoga, de Camila, que dizia assim: algumas coisas são para o bem, outras para o melhor, e outras para o melhor ainda. Então, de tudo é bom, né? Então, qual é o bom dessa situação? Né? Sem ficar apegado ou apegada em alguma coisa que já foi, tá lá no passado, já não funciona mais, né? Isso também se aplica em ressentimentos, mágoas, né? Um dia lá, sei lá, 40 anos atrás, alguém fez alguma coisa e não foi legal. Pois é, não foi legal. E qual é a experiência?
né? Que tipo de relação você vai estabelecer a partir disso? O que é essa situação que até foi dolorida, né? Porque muitas situações foram doloridas pra gente. E doloridos, nós vamos causar dor também. Então, nós recebemos muita dor e também causamos muita dor. Agora, o que nós vamos fazer com isso é que é o tema, né? O que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar meu aprendizado, vou ver e rever o que ainda está valendo, né? E a proposta mais interessante é como fazer isso mantendo o coração aberto, né? Manter o coração aberto, essa semana alguém me perguntou sobre isso e comentou alguma coisa. Manter o coração aberto não é você ir lá o tempo inteiro e ser agradável para alguém. Manter o coração aberto é: o meu amor não muda por aquela pessoa, né? Quando eu amo. E quando eu não amo também, aceita, né? Não ama, tá ok, né? Eu não sinto um amor por essa pessoa. Eu respeito ela como um ser humano, mas eu não sou obrigada a amar ninguém. Porque tudo aquilo que a gente se obriga fica pesado, né? É óbvio que aí também a gente tem que dar o direito do outro não nos amar. E que também é uma coisa assim que não é a coisa mais fácil, né? Eu lembro quando eu ouvi isso a primeira vez, numa escola que eu frequentei, dar o outro o direito de não te amar. Eu vi dentro de mim uma parte que dizia assim: ah não, vou dar um jeito, eu vou fazer alguma coisa, mas a pessoa vai me amar. Foi quando eu comecei a perceber o quão escrava eu era daquilo que eu achava que era amor, daquilo que eu interpretava como amor, né, do outro, que era uma escravidão, né? Porque o amor, ele é um pouco mais fluido, né? Eu posso até respeitar, né, as demandas do outro, mas eu não tenho que abraçar algo que não seja conivente com aquilo que eu tô sentindo e com aquilo que é bom para mim. E aí, de novo, a gente vai no certo e no errado. Porque muitos comportamentos a gente tem na vida que para aquele momento era tudo que a gente tinha. Era a única condição que a gente tinha. Então, aquilo era aquilo. Então, estava certo. Hoje mudou. Então, aquilo não é mais para hoje. E o que está hoje também é certo, né? Se a gente ficar focado também no que foi errado, no que eu não fiz, no que eu deveria ter feito, nossa, muita culpa. E a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, como é flexibilizar nisso, né? E um pouco além de um ponto de vista fixo, rígido, como é estar disponível para as infinitas possibilidades, né? E como seria poder escolher, ver a parte boa da coisa. Qual é a rede neural, qual é a obstinação de ficar ali sempre batendo em alguma coisa de um passado que já não é mais, né? Que já não é mais. Tentando obstinadamente ser o que a gente não é, ou mudar o outro, para que seja de um jeito como um dia eu pensei que seria bom, né? Como seria pegar qualquer coisa como só um tijolinho de uma construção, né? Tem uma parede aqui, eu tô dentro de uma estrutura, são muitos tijolos, né? E muitos tijolos são um empilhadinho no outro. Todos são necessários, né? Não dá para tirar uma camada de tijolo e o negócio continuar sustentado. Olha para isso só como uma construção, né? Quando essa casa foi construída, foi colocado tijolo. Naquele momento, colocar um tijolo em cima do outro e aquele tijolo não era bom, né? Se essa casa fosse construída hoje, talvez nem fosse os mesmos tijolos, nem fosse do mesmo jeito. Mas ok, ela está construída e ela se sustenta aqui. Então, como seria podermos focar naquela parte boa daquilo que nós vivemos? Naquela parte boa. E isso não é viver no país da Alice, no país das maravilhas, que só vai ver, né, as ilusões e tal. Não, não é isso.
É você poder, olhando a parte boa, se fortalecendo nisso que tem de bom, em tudo que a gente já viveu na nossa vida, em todos os nossos conflitos, em todas as nossas oscilações nas nossas relações, olhar para isso e ver o que isso construiu, o que me trouxe de benefício, né? Porque eu lembro de uma época, desculpem, eu lembro de uma época que eu só aprendia no tranco, porque eu ficava ali, ficava até tomar um cotovelo, né? Que eu costumava brincar, até tomar um cotovelo no nariz. Aí eu, nossa, já deu meu tempo aqui, né? E às vezes já deu meu tempo aqui é ressignificar algumas coisas só, né? Então a pessoa tá, de uma certa forma, te ajudando a voltar para você mesma, né? Então, se você tiver disponível. Mas se também tiver essa disponibilidade de só ficar olhando o defeito, criticando e tal, né? Então tá, cada vez que alguma coisa vem e que é impactante, né? Eu costumo usar essa ferramenta. E não vou dizer que seja fácil, não seja gostoso, tem coisas que não são gostosas de sentir. Tem coisas que não são agradáveis mesmo, mas está contido ali um material, né? E às vezes esse material é assim, praticamente, né, uma tradução simultânea. Volte-se para você, respeite-se, se dê o valor e faça uma ressignificação de tudo o que uma relação pode te trazer, né? E eu não tô falando só de relação afetiva, amorosa, romântica, não. Eu tô falando de qualquer relação. Qualquer relação. Eu com a minha vizinha, eu com meus parentes, eu com as amizades. O que é que precisa ser mudado agora, né? Então, o que é certo e o que é errado? Porque sempre quando a gente ouve o outro lado da história, quando a gente se disponibiliza para ouvir e o outro lado também se disponibiliza para esse diálogo, dentro de cada quadrado, cada um tá certo, né? Eu agi assim, primeiro porque era assim que eu sabia agir, o outro agiu assim porque era assim. Agora, se não tiver o aprendizado, tem drama, né? Então, dentro de cada forma de estrutura de cada um, tem o seu jeito. E se nós conseguirmos fazer esse descolamento e tentar ir para o outro lado, o que será que a pessoa está sentindo? O que será que a pessoa está pensando? Como está sendo isso para ela, a gente consegue dar mais um passo, né? Mas não só querer saber o que é lá para eu poder me encaixar e manter aquilo que a gente chama de ordem. Não. É só porque somos humanos e todos são humanos, todos do nosso entorno. E nesse humano que somos, né, que todos somos, cada um tem a sua ação e a sua reação, né? Se eu tiver um mínimo de interesse, o que será que está acontecendo, né, do outro lado? Então pode ter um relaxamento, né? Mas sempre focado neste lugar de o que eu tenho que aprender com isso e o que precisa ser mudado nesse momento, né? E às vezes só o que precisa ser mudado é você parar de querer fazer o outro te aceitar ou o outro entender o que você sente, porque o outro não vai entender o que você sente, porque é você que sente, né? E você também não vai entender o que o outro, mas quando a gente se disponibiliza a transitar, fazer esse exercício, a gente também pode conceber, né, que às vezes, e muitas vezes, a gente falha, né? E essa falha, né, falha entre aspas, porque se a gente for considerar que tudo é parte do processo, não tem falha, mas a gente se entende falando assim, essas falhas pode ser o que a gente precisa para mudar um comportamento, para mudar uma atitude, para mudar uma ação. Então, o que é certo? Quem está certo? E quando? Né? É tão relativo, né? Então foram essas as reflexões.
de um modo geral, os temas vão chegando para mim durante a semana, são os meus temas e os temas no meu entorno, e às vezes vem aí uma vontade de compartilhar, para que a gente possa se autoavaliar, tá bom? É isso.